para que eu possa falar aquilo que é da sua vontade, da sua inspiração. Deus me dá sabedoria, Senhor, da glória, e dê orientação da minha pessoa do Espírito. Prepara os ouvidos de cada um para estar atento, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Mais uma vez, para o Senhor Jesus, seja com todos. Amém. Hoje nós, o pastor Joel, o Diácono Luiz, hoje não está conosco, porque ele foi fazer uma visita. O pastor Hildo lá em Cosmópolis, que ele não está bem, e eles foram fazer uma visita lá para eles. E Deus abençoa, nós vamos orar a favor dele, não só ele, só nós, que já foi, né? Agora voltar. E pedir a Deus para usar eles lá também, para orar a favor do irmão proibido. Até eu tinha dito para ele, né? E começa a pensar já na bênção que ele poderá receber nesse dia de hoje lá em sua casa. Então, nós vamos meditar hoje em um assunto um pouco meio extenso, mas não é um apanhado total. É um em parte, né? Porque tem muitas citações que nos ensina que Jesus Cristo se encontra em toda a Escritura. Geralmente nós, quando conversamos com as pessoas, principalmente quando no tocante à lei de Deus, que ela permanece, a lei dos 10 mandamentos e da abstinência, ela permanece enquanto existir céu e terra. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, quando nós falamos na lei de Deus, nós ouvimos sempre aquele que nos disse: isto é do Velho Testamento. Então, como fazer? As pessoas que assim dizem estão descartando o Cristo que ele está sendo citado em todo o Velho Testamento, enquanto que o Novo Testamento é o cumprimento das profecias. Então aqui nós vamos ver Jesus em toda a Escritura, sendo mencionado. Quando Adão e Eva pecou, lá no Jardim do Éden, e quando Deus deu sentença para os três, no caso Adão, Eva e a serpente, naquele momento, quando Jesus estava dialogando com a serpente, parece até, se a gente começar a pensar no sentido de uma serpente, fica parecendo que toda aquela culpa seja de um animal que fez com que Adão e Eva pecassem. Então, ali, aquela serpente que a Bíblia fala em outros lugares, que é o diabo e Satanás. Ou mesmo, ali começa, desde aquele tempo, uma encarnação, uma reencarnação ali. O inimigo, na serpente, ele fala como se fosse a serpente que estivesse falando, mas é o inimigo falando na boca da serpente. Então, ela fez Adão e Eva pecar. Mas lá no Éden mesmo, quando Deus deu a sentença, os três, Deus fez promessa para que viesse alguém para
dialogava com a serpente, dando a sentença para ela, aí ele disse: poreis inimizade entre ti e a mulher. O inimigo não gosta de igreja. E por isso que lá em Apocalipse disse: a igreja fugiu para o deserto, porque a serpente lhe perseguia. Então aqui, Deus disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente. É engraçado, não é, irmãos? Porque o diabo não gera filho, não é isso? Então, como é que ele ia gerar? Mas está dizendo aqui, mas ele tem. Quando ele desceu do céu, ele trouxe a terceira parte dos anjos com ele. Então veja bem, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua, qual é a semente da mulher? E a sua semente, e esta, que é a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então o inimigo, a serpente, iria ferir o calcanhar da mulher. Como vocês sabem, mulher na igreja, na Bíblia, representa a igreja. Então veja bem, uma luta grande. Quando se diz ferir o calcanhar da mulher, o calcanhar está onde? Na frente ou atrás? Né? Então ele vem sempre por trás, para trair. Como é que se diz? Traindo, como traidor, sempre atrás, perseguindo a mulher. Então, lá no Éden já foi feita a promessa. Quando Adão e Eva pecou, Deus ali já promete da semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Você sabe que quando se trata de cabeça, às vezes a gente fala que é o coração. Se o coração parar, não é isso? Mas a cabeça é um lugar que, se a pessoa machucar, bater com força a cabeça, perde a vida. É algo muito perigoso. E lá seria ferida a cabeça da serpente, já seria destruída. Não agora, mas um dia vai acontecer isso. De Cristo vencer. Como de fato essa questão aí, ele feriu a cabeça dela quando ele morreu na cruz por nós. Ele venceu ela, para que nós então pudéssemos ser salvos. E aqui depois vem a promessa aqui no caso, a prova da verdade. Então, muitas vezes, nós achamos que é só a ciência que prova a verdade dos fatos, a Bíblia também prova. Então, aqui, o no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 27, quando Jesus teve uma discussão, no bom sentido, ele sendo criticado por aqueles que não criam e nem sabiam que ele era o Cristo, então aqui ele passa a provar para eles que ele não era somente aquele Cristo dentre eles. Veja bem a expressão que Jesus diz: olha, começando por Moisés e por
Escritura. Então, Cristo está do Gênesis a Apocalipse. Antes que ele fosse nascido para crescer e morrer em nosso lugar, ele já estava lá. Sem ele, nada do que foi feito se fez por o que ele disse. Então, nós prosseguimos agora aqui. Está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, aonde Moisés profetiza a respeito de Jesus, e Atos, no capítulo 7, 37, ele disse assim, este é, lá no livro de Atos, então, o doutor Lucas, ele escreveu aí, cita o livro de Atos, ele disse, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus o levantará dentre vossos irmãos, um profeta como eu, e a este ouvireis. Então Moisés, lá no Velho Testamento, levando o povo para Canaã, ele profetizou a respeito do Messias, do Cristo. Então veja bem, e isso ocorreu quando ele ia para Canaã. Prometeu, ele disse isso. Depois nós temos aqui no livro de Isaías, quando ele teve a revelação profética a respeito de um menino já nascido. Irmãos, tem dois assuntos muito parecidos, mas com uma grande diferença. É a presciência e a predestinação. A predestinação é o povo dela. A presciência não, é o próximo. Presciência é a ciência antecipada de Deus, conforme disse a palavra, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, para Deus, antes que as coisas acontecem, ele sabe. Então disse aqui, o anjo disse vou ler aqui, Isaías, e disse assim, porque um menino nos nasceu. Veja bem, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E eu quero somar esses dois versículos, quando o profeta Isaías disse assim, visto que o seu nome, ou melhor, é aqui, disse assim, o seu nome, vou voltar aqui, porque o menino nasceu, o filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso. Aqui, Isaías fala sobre isso. Seu nome será maravilhoso. Você sabe, irmãos, o pai de Sansão, Manoé, ele teve a visão de um anjo. E geralmente a gente que estuda a Bíblia, faz estudos sobre a questão, aquele anjo ali, nós dizemos que era Jesus. Quando Isaías disse assim, o seu nome será maravilhoso, aí lá no livro de Juízes,
a mãe de Sansão e o pai dele, coisa muito maravilhosa. Como a Bíblia toda é maravilhosa. Jesus deu testemunho de Abraão. Ô irmãos, se nós estivéssemos lá naquele tempo, para nós ouvir de Jesus dando testemunho de nós, coisa maravilhosa. Então, Abraão, ele viveu, ele não foi para Canaã, não é? Ele não participou desta ida para lá. Ele está bem no começo da Bíblia. No livro de Gênesis, foi o homem que ele sempre dizia para Deus: eis-me aqui, quando Deus o mandava. Então aqui disse assim, mas Jesus deu testemunho de Abraão dizendo: Abraão, isto ainda eu quero dizer para vocês. Em assuntos que Jesus dialogava naquele tempo com o povo, e alguém dizia para Jesus: eu sou filho de Abraão, ou seja, eu sou gente boa, eu sou gente de fé. Então Jesus falava: se vocês fossem filhos de Abraão, não procuravam me matar. E aí Jesus então começa a dizer, dando testemunho de Abraão. Disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Irmãos, a revelação de Deus para Abraão lá no Éden, ali na Mesopotâmia, ele viu e alegrou sem ver Jesus. Veja bem, a crença. Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem não tem uma Bíblia em casa para lê-la está em trevas, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu vos comentar isso. A Bíblia é a luz das nações. É como disse um pregador: a Bíblia é um espelho que, quando nós olhamos no espelho, nós vimos os nossos defeitos ou as nossas perfeições.
mas é a mesma Bíblia daquele tempo, só aperfeiçoou a mão de obra. A inspiração é de Deus e as traduções humanas, lógico. Vamos ver aqui o que Jó, ele desde aquele tempo, com certeza o leitor da palavra de Deus, e uma pessoa que ouviu as pessoas falarem em Deus e armazenou as coisas espirituais, como disse o Salmo: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então Jó, naquele tempo, ele já acreditava não somente na vida de Jesus Cristo, para nascer de mulher, para nos salvar e morrer para nos salvar, mas ele acreditava também na ressurreição, sem ver ninguém ressuscitado na época. Veja bem, Deus mostra, irmãos, mostrou os irmãos, e Ele pode mostrar para nós também. Veja bem o que disse Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, isso é, depois de for para o túmulo, ainda na minha carne eu vereis a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos não de outro. Então Jó disse: eu vereis a Deus. A fé misturada com os ensinos, com o que Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa na rocha. Veio a chuva, veio a tempestade e a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. E a rocha é Jesus. Deus seja louvado. Estamos perto de chegar aqui no final. Jesus disse lá no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Agora, nós precisamos falar um pouco do nascimento do prometido, o que se prometeu aos profetas, o qual se encontra em toda a Escritura: Jesus. Lá no livro, no Evangelho, ou melhor, no Evangelho de Lucas, lá a gente encontra escrito sobre, desde o dia em que o anjo aparece Maria para anunciar a ela sobre o nascimento de Jesus Cristo. E o mesmo anjo começa a dizer para ela como seria a gestação, quem seria que iria gerar o Filho de Deus no ventre de Maria, que na verdade ele explicando, né? Uma obra feita pelo Espírito Santo. E aí Jesus sendo gerado, o dia lá na manjedoura, quando Maria e José foi se alistar ou fazer recenseamento, se fala lá em Belém de Judá. Ela estava grávida já dos 9 meses, chegando o dia dela da luz, ela estava ali, fora
seus parentescos, e ali ela chegou o momento de ela dar a luz, deu a luz a Jesus, e ali o anjo nos falou para os pastores para identificar bem Jesus. Ele estará em volta de um pano, lá na manjedoura. Estará ele, Maria e José. E os anjos foram saber, fazer a visita e saber. E notificou a cidade sobre o nascimento de Jesus Cristo. E disse que o povo se alegraram pelo nascimento de Jesus Cristo, depois deles notificar a população. E aí Jesus, a partir dali a gente sabe, a história é bastante longa, ele foi para o Egito, perseguido por Herodes, que é a serpente lá do Éden, representando ele, foi para o Egito e o anjo avisou, vai, Herodes quer matar o menino. Foi Maria e José para o Egito levando a criança. Depois Herodes morre e o anjo disse, volta. Aí volta novamente para Nazaré. E aí a gente sabe que Jesus, no 8º dia, foi circuncidado conforme o costume da lei. E no ano, no caso, depois que completou 33 dias de nascido, 33 dias de nascido, aí Maria e José levou o menino Jesus para o templo para ser apresentado novamente, conforme o costume da lei. E chegando ali, foi revelado pelo Espírito Santo que Simeão estivesse lá no templo, porque ele queria ver Jesus, ele esperava. A Bíblia diz que ele esperava pela consolação de Israel, aleluia! Então, amados, estando lá, Jesus, Maria e José, e Simeão, então, pegou o menino nos seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. Despede agora, Senhor. É o que eu queria ver. Aí agora Jesus foi apresentado por Simeão no templo, né? Coisa linda. E aqui, para o fim da nossa mensagem, eu coloquei um pequeno comentário que o nascimento de Jesus e a sua morte trouxe para a humanidade o direito de ser salvo. É somente querer. Conclusão: não será citado todas as promessas messiânicas por mim, que se encontram escritas nas Escrituras, mas elas existem em abundância para a riqueza da humanidade. E a prova da verdade prometida e cumprida. Cristo em toda a Escritura foi o que nós vimos nesta manhã e que Deus abençoe.